Olá, querido amigo, tudo bem? Tudo na paz com você? Como é que você está? Eu espero que você esteja bem. Hoje nós vamos falar sobre algo bastante importante. As leis, é isso aí, as leis. O nosso universo ele está regido por leis. São pelo menos 12 leis e 21 sub-leis, né? É interessante porque todo o nosso universo ele está regido por lei e existe uma lei, a primeira lei interessante, ó, que está aqui, é a lei da unidade divina, né? A lei da unidade divina nos ajuda a entender que vivemos em um mundo onde tudo está ligado a todo o resto. Tudo que fazemos e dizemos, pensamos e acreditamos afeta os outros do universo que nos rodeia. Entendeu? Então existe uma lei chamada a lei da unidade divina. Também tem a lei da vibração, né, que rege ali e declara que o universo se move, vibra, viaja. Também temos a lei da ação, né? A lei da ação que serve para aplicar a fim para nós as coisas que se manifestam na Terra. Existe também a lei da correspondência, a lei da causa e efeito, que mostra que tudo aquilo que eu faço tem uma consequência, né? A lei da causa e efeito, eu planto milho, vou colher milho e não feijão. Então tudo existe uma lei. A lei da atração, a lei da transmutação de energia perpétua, a lei da relatividade, a lei da polaridade, a lei do ritmo, a lei do gênero, a lei da gravidade. Então todo o universo ele está regido por leis, né? Porque Deus, como um Deus criador, ele colocou leis para regulamentar tudo. Essas leis não são para proibir a nossa liberdade, pelo contrário, são para nos dar ainda mais liberdade e vivermos felizes, e vivermos felizes. É interessante porque a Bíblia fala de uma lei. Esta lei é chamada a lei moral, codificada nos Dez Mandamentos, escrita pelo dedo de Deus, lá no livro de Êxodo, capítulo 20, capítulo 31, aliás, verso 18, diz lá que Deus escreveu a lei com seu próprio dedo. Lá no livro de Deuteronômio, quer dizer, ainda no livro de Êxodo, uns capítulos um pouco mais à frente, fala que Deus escreveu de novo a lei, porque Moisés quebrou a primeira. Então Deus foi lá e escreveu pela segunda vez, né, os Dez Mandamentos. E isso está em Deuteronômio, capítulo 5. Você vai ver ali, pela segunda vez, os Dez Mandamentos. Esses mandamentos estão no livro de Êxodo, no capítulo 20, verso do 3 ao 17. Ali aparece a lei de Deus, escrita pelo seu dedo, no capítulo 31, verso 18, diz isso, né, que Deus escreveu a lei com o seu próprio dedo. E é interessante porque Deus, ele escreveu a lei, os Dez Mandamentos. E quando nós vamos para o Novo Testamento, nós vemos Jesus ampliando o significado dos Dez Mandamentos. Primeiro, no Sermão da Montanha, e depois no capítulo 22, versículo 36 ao 40. Ali Jesus ele faz um resumo do que é os Dez Mandamentos. Os 4 primeiros resume-se ao amor a Deus. Os 6 últimos refere-se ao nosso amor para com o próximo. Assim está dividido os 10 mandamentos. E é interessante porque o verso 40 diz assim que destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas, ou seja, o Antigo Testamento. É interessante notar que sempre houve na história pessoas que quiseram mudar os mandamentos de Deus. É interessante a gente saber sobre isso. Mas a atitude de Jesus com relação a isso foi o quê? Mateus capítulo 5, verso 17, Jesus disse o seguinte: não pensem que eu vim mudar a lei ou os profetas. Eu não vim para mudar, eu vim para cumprir. Aí o verso 18 diz: porque ainda que um i ou um tio, uma vírgula se passe, né? Nem um i, nem um tio, nem uma vírgula passará da minha lei. O céu e a terra passarão, mas nada disso passará da minha lei, até que tudo se cumpra, diz o verso 18. É interessante também porque Deus ele não permite mudança na sua palavra. Lá no livro de Malaquias, no capítulo 3, no verso 6, Deus diz assim, ó: porque eu sou o Senhor, o vosso Deus, e não mudo, porque vocês, descendentes de Jacó. Por isso que vocês, descendentes de Jacó, não são consumidos. Eu não mudo, diz Malaquias capítulo 3, verso 6. Apocalipse capítulo 22, verso 18 e 19, ali aparece o seguinte, né? Ali diz, no livro de Apocalipse capítulo 22, que
Nós não podemos tirar nada e nem podemos acrescentar nada. Se nós tirarmos alguma coisa, é tirar da nossa parte do livro da vida, da cidade santa, do fruto lá da vida, né? De poder participar. Se nós acrescentarmos alguma coisa, aí é acrescentado as pragas, os flagelos que estão descritos no livro do Apocalipse. Você entendeu como é o negócio? Então nós não podemos tirar e também não podemos acrescentar. Paulo, no livro de Romanos, no capítulo 3, o verso 31, faz uma pergunta: anulamos a lei pela fé? Aí ele mesmo responde: não, de maneira nenhuma. Antes nós confirmamos a lei. No capítulo 7, o verso 12, Paulo diz o seguinte, que a lei é santa, que o mandamento é santo, justo e bom. Paulo diz isso. Mas havia uma profecia no livro de Daniel, no capítulo 7, verso 25, que alguém mudaria os tempos e a lei. E hoje o que mais nós ouvimos é que a lei passou, é que a lei foi abolida, é que não precisamos mais da lei. Agora deixa eu perguntar uma coisinha para você. A lei, os 10 mandamentos, existem lá alguns mandamentos. O primeiro mandamento é não ter outros deuses além de Deus. Né? Não tenha outros deuses além de mim. O próprio Senhor fala isso. Segundo, não faça para você imagem de escultura. Terceiro, não diga o nome de Deus em vão. Quarto, lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas para dentro, nem o teu animal, nem o teu jumento. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. E no 7º dia ele descansou. Por isso abençoou o dia de sábado, né? O 7º dia. Abençoou e santificou esse dia. E nele também descansou de toda a obra que como Criador fizera. Então este é o 4º mandamento. O 5º mandamento fala: honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra. E aí ele diz: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, o seu animal, nada do seu próximo, nada que pertence ao teu próximo. Aí eu pergunto, essas leis mudaram? Então por quê? Se essas leis mudaram, se essas leis foram abolidas, então por que a gente julga uma pessoa quando ela mata? Por que a gente julga uma pessoa quando ela adultera? Então eu posso adulterar, eu posso matar, eu posso cobiçar, entendeu? Eu posso fazer todo tipo de coisa que eu quiser fazer porque não existe lei, porque a lei foi abolida. Mas veja, essa é uma lei moral, tem a ver com a nossa moral, com a nossa ética, entendeu? Mas o que mais nós ouvimos por aí é que a lei foi abolida, é que a lei passou. Mas existia lá em Daniel, no capítulo 7, verso 25, uma profecia que dizia que a lei seria abolida, que mudariam os tempos e a lei. E hoje nós vemos, quando nós vamos ver o catecismo romano, por exemplo, os mandamentos do catecismo romano, nós vamos ver lá uma mudança. Primeiro, a mudança está no 2º mandamento. Certo? A primeira mudança está ali no 2º mandamento, porque o 2º mandamento diz: não farás para ti imagem de escultura, nem a adorarás, nem se curvarás diante dela. Então esse mandamento no catecismo romano não aparece. O 4º mandamento, ele foi mudado. Em vez de dizer assim, lembra-te do dia de sábado para o santificar, de acordo com como diz a Bíblia em Êxodo capítulo 20 e Deuteronômio capítulo 5, lá aparece guardar domingos e dias de festas. Aí o 10º mandamento foi dividido em 2 para preencher a brecha do 2º, que eles tiraram o 2º, então eles dividiram o 10º mandamento em 2 para preencher a brecha do 2º. Essas foram algumas mudanças que foram feitas. Romanos capítulo 1, verso 25 diz que os homens mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Romanos diz isso. Marcos capítulo 7, verso do 6 ao 9, lá fala que os homens mudaram a lei de Deus, que jeitosamente mudaram a lei de Deus para guardar a sua própria tradição, que os homens honram a Deus com os lábios, mas o seu coração está longe de Deus. É assim que a Bíblia diz lá. É assim que a Bíblia diz. É interessante porque em 1 João, capítulo 2, verso 3 e 4, lá diz assim que
A única forma de mostrarmos que conhecemos a Deus é obedecendo aos seus mandamentos. E aquele que diz que conhece a Deus e não obedece aos seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. Nele não está a verdade. É o que a Bíblia diz. A Bíblia também fala que antes nós devemos obedecer a Deus do que aos homens. Atos capítulo 5, verso 19. A Bíblia fala em João capítulo 15, aliás, capítulo 15 também, o verso 10, mas também no livro de João, no capítulo 14, o verso 15, lá diz assim, principalmente o verso 15: se vocês me amam, era Jesus falando, vocês guardarão os meus mandamentos. Entendeu? Nós não somos salvos por guardar os mandamentos, mas os mandamentos mostram a minha íntima relação com Deus. Agora, eu gostaria de finalizar contando uma historinha para vocês, certo? Só que aqui tudo é improvisado, bom? Aqui é tudo na hora, aqui é improvisado, mas com certeza vocês vão poder aprender um pouquinho sobre a questão da lei de Deus, a lei e a graça, porque tem muitos que dizem assim, não, nós vivemos no tempo da graça e nós não precisamos mais guardar os mandamentos. Será que é isso mesmo? Vamos lá, vamos tentar entender um pouco mais esse tema. Jesus já disse que não veio para mudar os mandamentos. No livro do Apocalipse diz que nós não podemos nem mudar e nem acrescentar, nem tirar nada. Deus disse que não muda. E aí? Os discípulos não mudaram nenhum dos mandamentos. Eles continuaram guardando o sábado mesmo após a morte de Jesus. Nós vamos ver isso no próximo tema, certo? Mas eu gostaria que vocês prestassem atenção nessa pequena historinha. Ó, eu vou colocar aqui bem pertinho para vocês poderem ver. Aqui tem o seguinte, ó, tem o pregador, tem a igreja, o evangelho, Jesus, a graça, pecado e lei, certo? Vocês estão entendendo aí, né? Muito bem, vamos lá, eu vou contar a historinha para vocês. A historinha é o seguinte: o pregador, ele vai à igreja pregar o evangelho que fala de Jesus, que morreu e deu a sua graça para nos salvar do pecado, que é a transgressão da lei de Deus. Tá entendendo aí? Esse texto está em 1 João, capítulo 3, verso 4. Pecado é a transgressão da lei de Deus. Ok? Então vamos lá. Vamos para a nossa historinha. O pregador, ele vai à igreja pregar o evangelho, não é isso? Que fala de Jesus, que morreu e deu a sua graça para nos salvar do pecado, que é a transgressão da lei. Que é a transgressão da lei. Mas como todo mundo fala que a lei foi abolida, certo? Que a lei não vale mais, que a lei não existe mais, então eu vou tirar aqui a lei, ok? Vamos ver como é que fica? Vamos lá, vamos voltar para cá. O pregador, ele vai à igreja pregar o evangelho que fala de Jesus, que morreu e deu a sua graça para nos salvar do pecado, que é a transgressão da lei. Mas se não tem lei, não tem o quê? Pecado, porque pecado é a transgressão da lei de Deus. Então, se não tem lei, não tem pecado. Não existe nada que venha dizer a mim que é errado matar, que é errado adulterar, que é errado adorar outros deuses, entendeu? Porque não tem lei. Então, se não tem lei, não tem pecado. Vou tirar este aqui também. Vamos continuar a nossa historinha. O pregador, ele vai à igreja pregar o evangelho que fala de Jesus, que morreu e deu a sua graça para nos salvar do pecado. Mas se não tem lei, não tem pecado. Se não tem pecado, anula-se a graça. Por quê? A graça é para nos salvar do pecado. Então, se não tem pecado, anula-se a graça. Então, vamos tirar mais esse papelzinho aqui também. Vamos lá, vamos continuar a nossa historinha. O pregador, ele vai à igreja pregar o evangelho que fala de Jesus, que morreu ou que viveu neste mundo para nos dar a sua graça. Mas, como eu já falei, se não tem lei, não tem graça, não tem pecado, porque pecado é a transgressão da lei de Deus. 1 João, capítulo 1, capítulo 3, verso 4. Então, se não tem lei, não tem pecado. Se não tem pecado, não precisamos da graça. Se não tem graça, para que Jesus? Para que Jesus? Jesus veio morrer aqui em vão, não é isso? Então não precisamos de Jesus. Então eu vou tirar Jesus daqui também. É o nome mais bonito que tem, mas é preciso tirar ele. Uma coisa importante
Quando o diabo, ele mexe na lei de Deus, quando ele diz assim que a lei de Deus foi abolida, ele quer mexer nesse nome aqui, ó. Ele quer mexer nessa pessoa, porque esta pessoa é a mais importante de todas. Mas vamos continuar. O pregador, ele vai à igreja pregar o evangelho, que fala de quem? De Jesus. Mas se não tem lei, não tem pecado. Se não tem pecado, anula-se a graça. Se não tem graça, para que Jesus? E se não tem Jesus, para que evangelho? O evangelho fala de quê? Falaria de quem? De Pedro, de João, de Paulo? É. Mas o evangelho deveria falar de Jesus. Mas se não tem Jesus, também não tem para que evangelho. Não tem para que Bíblia. Então nós vamos tirar ele daqui. Então vamos lá. O pregador vai à igreja fazer o quê? Falar da vida dos outros? Ficar contando piadas, contar piadas, entendeu? Veja só a situação que acontece quando se mexe em apenas uma coisa, que é a lei. Então, se não tem igreja, se não tem evangelho, para que igreja? Então, nós vamos tirar evangelho daqui, a igreja daqui também. E aí sobra o pregador. O pregador vai para onde? Para a praça, né? Não tem para onde ir, então vamos para a praça. Vocês entenderam aí, meus amigos? O que é que acontece quando se tira a lei de Deus? Mexe. Desculpa aí. Mexe em toda a estrutura. Mexe-se em toda a estrutura. De tudo. Entendeu? Se não tem lei, não tem pecado. Porque o pecado é a transgressão da lei de Deus. Então, meu amigo, quando chegarem para você e disserem assim, olha, a lei foi abolida, por favor, ensina para essa pessoa que não tem como se excluir a lei, porque quando se exclui a lei, não tem pecado. Se não tem pecado, para que graça? Porque a graça é para pessoas santas, são para pessoas que não pecaram, entendeu? A graça é somente para essas pessoas. Mas se todos nós pecamos, é porque existe uma lei que mostra, que ensina o caminho, e que diz assim, olha, o caminho é esse, vocês erraram. Vocês transgrediram a lei de Deus, vocês quebraram a lei de Deus, vocês infligiram a lei de Deus. Mas o que nós mais vemos no mundo aí, no mundo religioso, no mundo que confessa a Jesus, no mundo que quer o poder de Deus, que quer o poder do Espírito Santo, o que nós mais vemos é as pessoas dizerem que a lei foi abolida. Que a lei foi abolida. Meu amigo e minha amiga, para mostrarmos o nosso amor para com Deus, para mostrarmos que Deus nos transformou lá, é preciso nós viver uma vida de obediência. É preciso nós vivermos uma vida de conformidade com a palavra de Deus, com a lei de Deus. Tá bom, meu amigo? Então, que você possa aceitar Jesus no seu coração, que você possa entregar verdadeiramente a Ele e que você possa fazer agora uma entrega total na vida dele, na sua vida, dizendo assim, Senhor, obrigado por tudo. A partir de hoje eu quero ser fiel e obediente à tua palavra. Valeu, meu amigo. Um abraço. E até mais, se Deus quiser.